Graça e paz, amados irmãos. É um enorme prazer poder dar continuidade a essa série de pregações das bem-aventuranças pregadas por Jesus, que se encontra em Mateus capítulo 5. E eu quero me desculpar aqui com os irmãos da Igreja Batista de Barão de Aquino, porque eu estava entendendo, inclusive o pastor Alex também, estávamos suspeitando, né, podemos dizer assim, que os irmãos já não estivessem mais acompanhando essa série por conta das pregações em cultos presenciais, né? Que é inclusive que está acontecendo com os irmãos da Igreja Batista de Campinas. E aí, por isso, né, o pastor Alex, para tirar essa dúvida, entrou em contato com os irmãos ontem e obteve a resposta aí dos irmãos de Barão de Aquino, o desejo de continuarem recebendo as pregações, né, dessa série das bem-aventuranças. E como eu disse, irmãos, é um grande prazer poder compartilhar e dar continuidade a essa série com os irmãos, né? Eu tenho sempre agradecido a Deus pela vida dos irmãos, agradeço a Deus também pelo privilégio de certa forma, estar contribuindo como um instrumento de Deus para estar abençoando os irmãos com essas mensagens. Sempre que os irmãos precisarem, me coloco mesmo nas mãos de Deus para estar sempre abençoando os irmãos. E eu quero aqui, irmãos, também aproveitar para deixar os meus sentimentos para aqueles que eu ainda não consegui falar, né? Alguns eu até falei que consegui falar pessoalmente, lá no velório. Eu deixo aqui meus sentimentos pelo falecimento da Priscila, que Deus os abençoe, né? Abençoe a todos os familiares, amigos. Deus os abençoe com suas ricas consolações por meio do seu Espírito Santo. Deus os abençoe, tá bom? E vamos orar, irmãos, vamos pedir a Deus nesse momento. Eu quero, inclusive, antes de começar a orar aqui com os irmãos, começar a mensagem, explicar aqui aos irmãos que o cenário aqui atrás, né, é porque a minha esposa, ela é professora e ela dá aula para crianças, né? Então ela monta esse cenário aqui atrás. Nós temos dividido aqui o escritório e tem sido um prazer para mim poder dividir o escritório com a professora Fabiane, minha amada esposa, né? E aqueles que estarão ouvindo, né, apenas pelos áudios que eu estou fazendo aqui, não estarão vendo, mas aqueles que estiverem acompanhando e vendo, né, assistindo pelo YouTube, estarão vendo esse cenário aqui atrás, mas é por conta disso, né, que minha esposa dá aula aqui. Então vamos orar e pedir a Deus por mais esse momento em nossas vidas. Oremos. Pai querido, muito obrigado. Eu agradeço ao Senhor do fundo do meu coração por mais esse momento de estar aqui perante ao Senhor, Pai, perante a Sua palavra, para meditarmos em mais esse versículo que estaremos vendo hoje. Muito obrigado, Senhor. E te peço aqui que o Senhor, Deus, por meio do Teu Santo Espírito, continue iluminando, Pai, as nossas mentes, nossos corações. Nós somos Seus filhos, ó Deus, porque sabemos, nós, ó Pai, que só é possível, Senhor, entender essas mensagens porque o Senhor nos faz entender, por meio do Seu Santo Espírito que habita em nós. E, sobretudo, viver, ó Pai, o que temos aprendido do Senhor, só é possível, ó Deus, por meio do Teu Santo Espírito. Então, eu te peço aqui, em nome de Jesus, continue conosco, nos dando, ó Pai, realmente o Teu santo poder para compreender e viver a Sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço aqui. Lembrando aqui também, ó Pai, do pastor Douglas, da Helena. Senhor, os abençoe nesse momento, ó Pai, de luto que eles estão passando. Sabemos que é do Senhor também que recebemos, ó Pai, forças, ó Pai, e, ó Deus, forças para viver, ó Pai, as tribulações dessa vida, ó Pai. E um luto, ó Deus, um familiar, ó Pai, quando o Senhor o recolhe, é difícil, ó Pai, por conta da saudade que fica. Mas te peço aqui, junto aos meus irmãos, que o Senhor esteja abençoando a família, ó Deus, o pastor Douglas, esteja abençoando ele, a Helena, toda a família, ó Deus, nesse momento difícil da vida deles. E agradeço aqui, ó Pai, junto aos meus irmãos, te peço mais uma vez, fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Muito bem, irmãos. Esse barulho que vem lá de fora é porque a igreja aqui é pertinho da rua, então peço aí a compreensão dos irmãos, né, pelo barulho que vem lá de fora. Às vezes pode ser que passe aí algum carro de som, inclusive, e, né, se os irmãos ouvirem é por conta disso, porque aqui é a beirinha da rua aqui. E, irmãos, vamos então dar continuidade, né, aqui às bem-aventuranças. Hoje estaremos meditando no versículo 9
Mateus capítulo 5, versículo 9, que diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Que bênção, irmãos. Mas esse versículo que estaremos vendo hoje. Mas eu quero aqui rapidamente fazer uma recapitulação com os irmãos. Né? Nós vimos até aqui que esse sermão é para crentes. Né? Antes do sermão começar, Mateus esclarece isso para nós nos versículos 1 e 2, quando ele diz assim para a gente: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e ele se assentou, e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Então, irmãos, embora estivesse aqui presente uma grande multidão, mas Jesus ele se dirige exclusivamente aos seus discípulos, né? Aqui diz no versículo no versículo ainda primeiro aqui, né, que ele se assentou, ou seja, Jesus se sentou e se aproximou dele os seus discípulos, e então Jesus passou a ensiná-los, né? E até hoje é assim. Muitos ouvem esse sermão, uma grande multidão ouve, mas apenas os seus discípulos amam de fato esse sermão e ouvem com o coração a ponto de realmente querer praticar e, por meio do Espírito Santo de Deus, poder praticar. Muito bem, irmãos. E um primeiro ponto que também quero relembrar aqui com os irmãos é que existem pessoas felizes. É isso que Jesus diz aqui pra gente. Bem-aventurados significa felizes, significa abençoados, realizados. Não é? Então Jesus diz isso aqui pra gente, que aquilo que o ser humano mais almeja nessa vida, que é a felicidade, existem essas pessoas. Pessoas felizes, porque recebem de Deus essa felicidade, porque recebem de Deus essas qualidades espirituais. Cada bem-aventurança aqui é uma qualidade espiritual, né, que não vem de nós, mas vem de Deus. E os crentes recebem essas qualidades espirituais para viver. E por isso eles são felizes, né? E a gente já viu isso, vamos continuar vendo isso. Um outro ponto aqui, muito importante também, é que conforme vamos ouvindo esse sermão de Jesus, nós vamos também sendo profundamente examinados, escrutados, sondados aqui por Deus, irmãos, e também por nós mesmos, né? Nós sondamos, né? Nós podemos fazer aqui uma introspecção conforme nós vamos ouvindo esse sermão. E é muito natural, irmãos, muito natural que haja aqui um misto de sentimento entre as pessoas que ouvem esse sermão de Jesus. É comum que alguns fiquem confusos por conta de seus corações endurecidos e nem acreditem que alguém seja regenerado por Deus ao ponto de viver essas qualidades. Na verdade, essas pessoas tiram conclusões por elas mesmas. E já que elas não vivem essa experiência, né, da regeneração, pois ainda não se tornaram humildes de espírito, né, ainda não deram nem o primeiro passo que Jesus começa o sermão, né, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, ou humildes de espírito, conforme outras versões. Como eles ainda não deram esse primeiro passo de reconhecerem com humildade que eles são pecadores, e por isso então eles precisam entregar a vida a Jesus, crendo em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, porque eles ainda não fizeram isso, então eles acham que essas bem-aventuranças não são apenas impossíveis de serem vividas, mas até mesmo ridículas. Eles acham isso aqui totalmente ridículo, não compreende e nem acham que tem como viver isso aqui. Mas em contrapartida, irmãos, existem pessoas que positivamente, irmãos em Cristo, que se sentem desafiadas e animadas para viver essas qualidades. Esses são os que já vivem pelo menos aquela primeira bem-aventurança, lá do versículo 3 que vimos, né? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqueles que já deram esse primeiro passo, então, irmãos, se ainda não vivem todas essas bem-aventuranças, é questão de tempo, irmãos, porque sem exceção eles irão viver todas essas bem-aventuranças, porque são recém-nascidos, né? São recém-convertidos, e aí eles ainda estão dando os passos aqui, mas todos nós, irmãos, todos os crentes, é questão de tempo para colocar todas essas bem-aventuranças em prática em nossas vidas. E por que, irmãos? Por que o crente não vive apenas algumas delas? Por que isso?
Porque as bem-aventuranças, irmãos, é um pacote fechado. Ou seja, as bem-aventuranças não estão dentro de uma perspectiva fragmentada para serem cumpridas conforme a disposição natural da pessoa, conforme os temperamentos particulares de cada indivíduo. Não, não, não. O Evangelho de Jesus Cristo jamais fica limitado ao comportamento natural do crente, aperfeiçoando o crente apenas naquela área que ele já tem uma certa predisposição a ser aperfeiçoado. Não, não, não. De forma alguma, irmãos, muito pelo contrário. Os verdadeiros crentes são habitados pelo Espírito Santo de Deus, que passa a transformá-lo por completo, tornando-os uma nova criação com a disposição de obedecer ao Pai em todo o Evangelho, e não apenas as áreas que ele se adapta mais facilmente. Não, de forma alguma. Graças a Deus, irmãos, graças ao nosso Deus e Pai, porque Ele faz a obra por completo em nós. E para finalizar essa introdução, vimos também que Jesus colocou as bem-aventuranças numa ordem muito bem organizada e profundamente espiritual. E conforme o comentário do pastor Martin Lloyd Jones, né, que eu concordo plenamente, tenho compartilhado aqui com vocês, as bem-aventuranças, irmãos, elas são apresentadas como uma subida ao monte. Percebemos que conforme vamos analisando cada bem-aventurança, é como se estivéssemos subindo o monte das bem-aventuranças. E elas vão ficando cada vez mais difíceis de serem vividas. Elas vão nos humilhando cada vez mais, irmãos. Cada vez mais elas nos levam a caminhar na contramão de toda a filosofia humana, de todos os nossos desejos carnais. Ela vai nos levando cada vez mais nessa contramão. E com isso, Jesus mostra que o crente é, de fato, totalmente diferente dos homens deste mundo, totalmente diferente dos pensamentos desse mundo, da filosofia desse mundo. E tão diferente ao ponto de um mundo nem sequer ser capaz de entender o crente. Então, irmãos, visto isso, está na hora, então, de passarmos a descer os montes das bem-aventuranças, né? E por que vamos descer, começar a descer? Se você tem acompanhado essa série, você sabe que a última bem-aventurança que vimos foi a do versículo 8, que diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, irmãos, Jesus nos levou a escalar, né, esse monte, e ele chega com a gente até ao ápice, né, ao pico desse monte, para nos dizer, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus, né? Mas agora, irmãos, está na hora de começarmos a descer esse monte com Jesus. Jesus agora nos leva a descer o monte das bem-aventuranças, uma vez que ainda nos encontramos nesse mundo, né? Diferentemente da Priscila, que já está desfrutando dessa bem-aventurança, já vendo a Deus na plenitude, porque ela não está mais nesse mundo. Ela agora está com o nosso Deus e Pai. Enquanto ela esteve aqui, ela viveu todas essas bem-aventuranças, ela subiu e desceu esse monte com Jesus Cristo, enquanto viveu aqui como uma crente, que é o que nós estamos fazendo aqui ainda estamos nesse mundo, mas, irmãos, ainda não é o nosso tempo, nós que ainda estamos em vida, estamos vivendo aqui, ainda não é o nosso tempo de ver a Deus nessa plenitude, mas estamos ainda para viver o Evangelho de Jesus Cristo nesse mundo. É como o apóstolo Paulo disse, né? Morrer é lucro, morrer para mim é lucro, mas viver aqui nessa vida é Jesus Cristo. Enquanto estamos vivendo aqui nessa vida, é para viver para o Evangelho, é para viver para Jesus Cristo, né? Então, irmãos, esse é o nosso papel. Então Jesus agora nos faz descer esse monte, depois que nos mostra que nós chegaremos ao tempo de ver a Deus, será uma maravilha, conforme nós vimos no sermão passado, mas enquanto estamos aqui nesse mundo, precisamos aqui, irmãos, nos atentar à nossa realidade atual. E a nossa realidade atual, enquanto ainda estamos nesse mundo, é viver nesse mundo, cumprindo o nosso dever de viver o Evangelho de Jesus Cristo. Então, essa descida começa
com Jesus no versículo 9, quando ele diz para a gente: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificadores, irmãos, são aqueles que amam a paz e buscam estabelecê-la em suas vidas, na vida do outro, nesse mundo. E essa bem-aventurança nos examina ainda mais, irmãos, nos deixa ainda mais constrangidos e nos mostra que realmente não há possibilidade de obtermos essa qualidade se o próprio Deus não nos der. E nessa descida, né, irmãos, o pastor Martin Lloyd-Jones também repara algo muito interessante, como essa bem-aventurança está assim totalmente interligada com a bem-aventurança da mansidão. E nisso vamos percebendo a perfeição desse sermão. E de fato, né, irmãos, é um sermão totalmente perfeito, é o sermão mais perfeito do mundo, pregado pelo único homem que é totalmente perfeito, né, que é Jesus Cristo, o infinito Deus homem. E nós vamos vendo então que não há como ser pacificador, realmente não há, sem antes ser manso, sem antes passar por aquela bem-aventurança que nós vimos um tempo atrás, né? Tendo em vista que, conforme vimos, irmãos, a mansidão, ela liberta o homem do seu próprio ser, do seu próprio eu. E uma vez liberto dos seus interesses próprios, da preocupação excessiva com você mesmo, com a sua autopreservação, uma vez deixando de lado aquele comportamento sempre de defesa para com você mesmo, ou seja, deixando de ser rude com as pessoas, parando de ofender os outros para se prevalecer sobre elas. Uma vez que você abandona isso, esse comportamento agressivo para auto se defender, então você pode seguir adiante para ser, então, agora sim, pacificador, né? Para você passar a pacificar os nervos, a flor da pele dos outros. Porque se não for assim, se você antes não for manso, você, se quiser ser um pacificador, você vai acabar sendo um hipócrita, né? Sem autoridade nenhuma para isso. Então, se essas bem-aventuranças estão de fato colocadas em uma ordem, numa sequência lógica, espiritualmente muito lógica, irmãos. E quando a gente passa a examinar de forma minuciosa essas bem-aventuranças, irmãos, como que nós vamos ficando constrangidos, né? Como que, para alguns, irmãos, infelizmente, essas bem-aventuranças são revoltantes, até mesmo ridículas mesmo, impossíveis de serem vividas. Mas quando Jesus proferiu essa bem-aventurança, ele também causou revolta nos judeus incrédulos lá da época dele. Eles também não queriam um Messias manso e que ensinasse mansidão. Eles também não queriam um Messias pacífico que ensinasse e estimulasse o povo à pacificação. Afinal de contas, dessa forma, eles não iriam conseguir o que tanto esperavam, né, que era se libertarem por meio da força física do Messias, aquele Messias militar que viria armado, libertar o povo judeu das outras nações, das nações opressoras, né? Como é que de forma pacífica eles iriam conseguir isso? Serem libertos do jugo romano que estava ali sobre eles. Por isso, irmãos, mataram Jesus. Não queriam um Messias pacificador, que pregasse mansidão e que vivesse pacificamente. Então, ser pacificador, irmãos, é uma qualidade que nos identifica de forma extraordinária com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, então, Jesus nos diz, né? Bem-aventurados são aqueles que são parecidos com Ele. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados como filhos de Deus. Isso pulsa o coração, não é, irmãos? Isso dá um teleco-teco em nossos corações. Que maravilha, que versículo belo. Seremos chamados filhos de Deus. Então, Jesus, ele é o nosso grande exemplo. Um grande exemplo de pacificador.
Olhando para Jesus, aprendemos como ser verdadeiramente pacificadores. Jesus não era, irmãos. A gente tem que aprender isso com Jesus, né? Porque pode haver confusão e a gente precisa ver isso e não trazer essa confusão para nossas vidas. Jesus não era um apaziguador barato, ou seja, um molenga que não entrava em conflitos. Muitas pessoas confundem, né, irmãos? Covardia com pacificação. E essas pessoas são aquelas que não se posicionam para defender a verdade, sempre fogem dos conflitos. Geralmente essas pessoas são destituídas de justiça e retidão. Geralmente essas pessoas são indolentes, elas são insensíveis, que se escondem atrás de falsas gentilezas, né, para se demonstrar como uma pessoa pacífica. Não. Os verdadeiros pacificadores, irmãos, eles agem como Jesus agiu. Eles agem como o príncipe da paz agiu. E o nosso príncipe da paz jamais deixou de confrontar o erro, jamais deixou de denunciar o pecado para não arranjar discórdias. Jamais fez isso. Jamais buscou a paz enterrando a verdade, abrindo mão dos princípios do Evangelho. Inclusive, Jesus, irmãos, ele nem veio trazer a paz, conforme muitos acham que veio, né? Como ele diz lá em Mateus capítulo 10, não penseis que vim trazer a paz à terra, mas vim trazer discórdia, né? Vim trazer separação, e às vezes separação entre pai e filho. Isso às vezes acontece dentro da própria família. E por que ocorre isso? Por que ocorrem essas contendas? Porque o crente, irmãos, é pacificador pregando a paz, como Jesus pregou, chamando pecado de pecado, chamando pecador de pecador, pregando sobre arrependimento, pregando sobre a existência do inferno, pregando que só há salvação em Jesus Cristo, ou seja, pregando, irmãos, o evangelho verdadeiro. E isso traz inimizade. E não raro os cristãos são atacados, até mesmo fisicamente, por causa dessa mensagem do evangelho, que é a única mensagem que traz paz verdadeira ao homem, mas é também a mensagem que traz uma discórdia bruta, por muitas vezes, contra aquele que prega essa mensagem de paz. E somos, então, irmãos, os profetas, né, dessa mensagem de paz. Então é impossível, irmãos, que não enfrentemos perseguições, que inclusive é a próxima e última, né, bem-aventurança que nós vamos estar vendo aqui, né, no versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, irmãos, viver essa bem-aventurança, e essas bem-aventuranças no todo, nos levará a sermos odiados por esse mundo. Contudo, somos felizes, irmãos. Na verdade, nós somos os únicos felizes nesse mundo. Somos bem-aventurados, porque nos identificamos com o nosso Senhor, com o nosso Jesus Cristo, que é o Rei de nossas vidas. Somos identificados com Ele. E conforme vimos hoje, seja um pacificador, se identifique com Cristo, porque a coragem de denunciar, sim, pecados e ao mesmo tempo amar o próximo, ao ponto de sempre buscar estabelecer a paz entre todos, ainda que isso seja difícil para o homem natural, eles vão querer, eles não vão querer paz com a gente, é difícil para o homem natural entender essa paz, é difícil demais para eles entender isso tudo, e alguns ainda que entendam, irão odiar a si mesmo, porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele sempre foi odiado e sempre será odiado pelas pessoas desse mundo, ainda que elas entendam o Evangelho, mas elas odeiam. E aqueles que não estão regenerados pelo Espírito Santo, é muito mais provável que eles odeiem o Evangelho quanto mais eles entendem, né? Porque é o Evangelho que mostra o pecado deles. E aí o Evangelho lança luz sobre o pecado deles e eles ficam revoltados com isso, porque eles querem esconder, eles não querem que haja luz sobre o pecado deles. Eles querem viver nas trevas e isso os leva a ser violentos. Então, irmãos, é uma bem-aventurança que somente o crente tem condição de viver. Mas é exatamente aqui
que somos identificados com Jesus Cristo. E aqui, então, somos possibilitados pelo Espírito Santo de Deus como os únicos possíveis a viver essas bem-aventuranças, assim como todas as outras bem-aventuranças. Vamos orar, irmãos? Vamos agradecer a Deus por mais essa meditação. Pai querido, muito obrigado. Te agradeço aqui, ó Deus, junto aos meus irmãos, por mais essa palavra pregada para nós, ó Deus, que vem diretamente do Senhor, ó Pai. Eu sou aqui apenas um instrumento, ó Pai, como eu disse, humilde, humilhado em suas mãos e reconhecendo, ó Pai, sua total soberania sobre nós. Muito obrigado e te peço aqui, ó Deus, em nome de Jesus, para mim, para os meus amados irmãos, que o Senhor realmente nos possibilite a viver cada bem-aventurança que estamos vendo aqui e de forma completa. Nós que já somos crentes maduros, já somos chamados como pais espirituais, ó Deus, aqueles que já vivem no seu evangelho já há um bom tempo, já conhecendo o Senhor, ó Pai, de verdade, que então essa bem-aventurança seja um pacote fechado em nossas vidas, que vivamos essa bem-aventurança para a honra e glória do seu nome, mostrando ao mundo, ó Deus, o seu amor, e sendo um espelho verdadeiro, ó Deus, do seu Filho Jesus Cristo aqui nessa terra. Não porque seremos totalmente perfeitos, jamais conseguiremos ser assim, somente o seu Filho foi totalmente perfeito, mas cabe a nós, ó Pai, sermos um espelho do seu Filho Jesus Cristo e estarmos sempre em crescimento, ó Deus, como espelho do seu Filho Jesus Cristo, como exemplo do seu Filho Jesus. É isso que eu te peço aqui, ó Pai, para que o Senhor faça essa realidade em nossas vidas. É o que eu te peço aqui junto aos meus amados irmãos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Obrigado, irmãos. Muito obrigado por mais esse momento aqui junto de Deus, né, e junto da palavra dele. Agradeço profundamente a Deus por ter mais esse momento aqui com vocês e Deus os abençoe.